Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Júlio César. Há algum tempo não mando mais áudio e tem um especial para você neste dia. Uma pergunta eu faço para ti: você já pensou em desistir de tudo? Essa é uma pergunta que certamente você vai estar analisando tudo que você passou na vida e vai pensar ou mesmo repensar naquilo que se passou. Se você já pensou em desistir de tudo, se de repente é esse o seu retrato de hoje, será que desistir de tudo seria a solução para a nossa vida? Pense, querido, eu quero que você volte comigo cerca de aproximadamente, aí vamos colocar 3.500 anos de história. Por exemplo, estamos em Israel. Uma guerra está se travando entre o povo israelita e o povo filisteu. Estamos no meio do campo de batalha. Você vê aqueles dois homens junto àquela carruagem. São Saul, o rei de Israel, e seu escudeiro. Mas espere, o que o rei está fazendo, meu Deus? Parece que ele vai se jogar sobre a sua espada. O que está acontecendo? Por que ele faria uma loucura destas? Este quadro que acabei de narrar é um dos mais tristes e trágicos das Escrituras. O quadro de um suicídio diante da ameaça de se tornar prisioneiro de guerra do exército inimigo. Um rei se joga sobre a sua própria espada e se mata. Seu escudeiro, ao ver aquela cena, também se mata. O exército do rei foge e os seus inimigos dominam toda aquela região. Saul foi o primeiro rei de Israel, levantado por Deus. Ele alcançou muitas, mas muitas vitórias mesmo. Ele começou muito humilde, temente a Deus, mas depois de algum tempo se afastou completamente da vontade do Senhor para a sua vida. Se afastou tanto que quando as crises chegaram, ele perdeu as suas esperanças, perdeu a sua fé e desistiu da sua própria vida. Saul, ele entrou para a história como o rei que se lançou sobre a sua própria espada, um rei que desistiu de lutar, de crer e de viver. Será que de algum modo você também está fazendo isso? Se lançando sobre a sua própria dor e desistindo de viver? A Bíblia nos diz, o salmista Davi escreveu no Salmo 33, versos 20 a 22, ele nos diz: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Há alguns modos como as pessoas desistem da vida. O primeiro deles é parando de lutar. É quando você perde as esperanças, a motivação, as forças e simplesmente se cansa, resolve pendurar as chuteiras, jogar a toalha, levar o barco como der. O segundo modo é fechando o seu coração para a fé em Deus e em sua palavra. É quando de repente você se percebe cínico diante das promessas de Deus. Você não consegue mais crer no poder de Deus em nossos dias, ou pelo menos para agir em seu favor e em sua vida. O terceiro é entregando-se à depressão. Você se entrega ao desânimo, aos pensamentos de que você não pode, nunca vai conseguir, você não tem valor, de que Deus te desamparou e que nada mais vale a pena, de que você está só e que ninguém vai compreender sua dor. Outro modo também é afastando-se de tudo e de todos. Você se decepciona, se frustra, se enoja com as atitudes e traições das pessoas e resolve desistir de investir na vida humana. Alguns, ainda sendo cristãos, saem da igreja. Eles se ferem nos relacionamentos, se decepcionam com alguém ou até com eles mesmos e vão deixando pouco a pouco de estar na comunhão do corpo de Cristo, até que quando percebe estão longe, tão longe que não sabe mais o caminho de volta. Outro modo de desistir também é só existindo. Sabe como? Só deixando o barco correr e vendo no que vai dar. Alguns, como Saul, chegam ao extremo, ao suicídio. É quando a pessoa imagina que isto poderia aliviar a sua dor, mas esta nunca é a solução. Se você está assim, Deus tem uma mensagem para você: não
desista. Deus diz: eu não desisti de você. Querido, levanta a sua cabeça. A Bíblia nos diz, 1 João, capítulo 1, versículo 7, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Saiba de uma coisa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, ele nos diz que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como nós não dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia diz que é Deus quem os justifica, quem os condenará, pois foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não desista, siga em frente, que Deus, Ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe.